Olá! O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E, como sempre, convidando você a fazer o bem, fazer a sua parte. Afinal de contas, nós estamos todos interligados. O que acontece a um, acontece a todos. Estamos aí numa pandemia que prova que nós dependemos, sim, uns dos outros, né? Nós uns dos outros, e também precisamos cuidar uns dos outros para ter um mundo melhor. E para ter esse mundo melhor, nós temos que ter um pouco mais de autoconhecimento. Você sabia que existem pessoas que são sinestésicas, pessoas que são auditivas e pessoas que são visuais? E o que significa isso? Significa que cada um tem uma forma de se comunicar e compreender a comunicação. Tem pessoas que compreendem a comunicação através do olhar. Então, tudo para elas tem que ser visto. Se ela não consegue ver, ela não consegue compreender. O sinestésico é aquele que precisa de ser tocado, está sempre precisando de um abraço. Aquelas pessoas, você deve ter um amigo, alguém que participa da sua vida, que só fala colocando a mão em você. Mas meu amigo, olha, e vai conversando, ele tem necessidade. São aquelas pessoas que gostam de abraçar e, aliás, um abraço faz tão bem, é terapêutico, né? Como é bom a gente abraçar. Então, é sinestésico também. Existem pessoas que são auditivas. Tudo para elas têm que ouvir. Então, para elas, não adianta você levar uma flor, você tem que dizer para elas, eu te amo. Porque senão, você pode levar vários buquês de flores, ela não vai entender. E isso é muito importante, faz parte também. Você já percebeu como você é? Você é sinestésico, visual ou auditivo? Isso pode fazer toda a diferença. E você pode prestar atenção também nos seus filhos. Perceba como eles são para poder se comunicar melhor. E falando em comunicação, em comunicar-se melhor, nós estamos recebendo hoje no nosso programa Silmara Gabriela. Ela é fonoaudióloga, já há 4 anos fazendo um trabalho maravilhoso. Mas vamos compreender um pouco o que é a fonoaudiologia, que ela vai nos explicar. Mas antes disso, ela vai falar um pouco de como é que ela foi parar neste curso de fonoaudiologia. Estou eu aqui, está vendo como é necessário a gente fazer a fonoaudiologia para que a gente possa falar e expressar as palavras livremente. Muito prazer, muita alegria em te receber aqui no nosso programa, Silmara. E assim, me conte como foi que você, Silmara, você é aqui de Alagoas, e como é que você foi escolher esse curso para profissão na sua vida, para o seu propósito de vida? Olá, que delícia estar aqui, muito grata pelo convite. Uma honra estar mais uma vez nesse bate-papo contigo e falar de uma das paixões da minha vida, que é a fonoaudiologia, a motivação diária de estar em consultório. Eu sou pernambucana, mas alagoana de coração. Vim para Maceió, tinha aproximadamente 5 anos de idade, e a fonoaudiologia era uma das 2 opções para uma carreira profissional. E eu prestei vestibular tanto para psicologia quanto para fonoaudiologia. Eu tinha ciência que eu gostaria de atuar através da minha comunicação e ajudar de alguma forma, diretamente ou indiretamente, o outro. E isso foi a justificativa pela escolha. Ao realizar o vestibular para ambos os 2 cursos, no mesmo ano, eu não consegui passar na primeira chamada pela UFAL em psicologia, fiquei na lista de espera, e passei na UCISAL, e então disse, não, então é a fonoaudiologia quem me escolheu. Inicialmente, ao entrar na faculdade, eu imaginaria pelo rumo que a vida estava levando, que eu ia trabalhar com voz, e voz profissional para jornalista. Não foi por acaso, o meu TCC foi com jornalismo, né, telejornalismo, onde relacionava voz e fonoaudiologia. Mas, no percurso, o destino me apresentou um público no qual eu não tinha nenhum conhecimento,
que foi o público infantil, mais especificamente com autismo, no qual eu me apaixonei e da metade do curso até hoje eu me dediquei só a essa categoria. Então, você se especializou, né, dentro da sua área, você se especializou com crianças, jovens, né, autistas, que é um público que necessita muito desse seu trabalho para se comunicar. Mas dentro da sua área, né, nós sabemos assim, tem a questão da motricidade, da voz, da linguagem, da fluência verbal, tem também até a gerontologia, né? São muitas áreas que podem ser de atuação. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma. Na questão da voz, como é que você pode atuar como fonoaudióloga? Eu já para testar a sua articulação. Fonoaudióloga. Então, vamos lá. A fonoaudiologia hoje, em 2020, ela é dividida em 12 áreas. As mais conhecidas e a popular é a da linguagem, a qual trabalha no desenvolvimento de distúrbios da comunicação. A voz voltada para tanto patológica como aperfeiçoamento, no caso dos jornalistas, que tem uma voz perfeita, né, mas refinar. Tanto a parte de articulação, tom de voz e a expressividade, tanto quanto patológica também, com nódulos. Aí eu já vai para um público mais específico, por exemplo, professores, pelo excesso, pelo uso da voz constante, acaba deixando essa voz patológica, com nódulos, com pólipo, com fissura. Então, acaba indo para consultório, não apenas como prevenção, que existe uma área da fonoaudiologia que trabalha com prevenção, a fonoaudiologia educacional, que tanto atua com crianças como os próprios professores. Além da fonoaudiologia do trabalho, que atua de olho em possíveis riscos para a saúde e comunicação humana. Nós temos outras áreas, como a audiologia, que verifica através de exames questões auditivas. Então, por exemplo, o teste da orelhinha está na área da atuação da fonoaudiologia, da audiologia. Então, o meu foco é linguagem, consultório para desenvolvimento de linguagem funcional para crianças com TEA, mas também, além disso, eu trabalho em 2 maternidades para realizar o teste da orelhinha, que é um exame que faz parte da triagem auditiva, né? Neonatal, obrigatório, para fazer em todos os recém-nascidos após 24 horas de nascido. É aquele teste do pezinho? Não, do pezinho é um outro teste, também, que faz parte da triagem neonatal, é o teste do pezinho. Ele normalmente é feito após 24 horas em consultório. O teste da orelhinha é o teste para verificar se tem ausência ou presença de frequências de fala em recém-nascidos. É feito no hospital antes da alta do bebê e da mãe. Na maternidade também ainda é feito o do olhinho e o do coraçãozinho. São esses obrigatórios na maternidade. E eu contribuo fazendo, como fonoaudióloga, o teste da orelhinha. E como é importante o médico, a medicina está avançando e vai ajudando a prevenir. Quer dizer, a criança já nasceu e você já pode prevenir alguns problemas, né? Dentro da fonoaudiologia, nós sabemos que há a possibilidade de você, já prevendo aquela dificuldade que aquele bebê possa ter durante seu desenvolvimento, desde a primeira infância, você já entrar com esse tratamento, né, especializado para que ela tenha um bom desenvolvimento, porque, afinal de contas, a comunicação é muito importante na nossa vida. É o que faz com que a gente possamos nos desenvolver de maneira harmônica, de maneira saudável na sociedade. Nós sabemos, aí se, por exemplo, a criança, o bebê, ele já tem um problema auditivo, já existe alguma perda auditiva logo no início da vida dele, então, se você já começar a investir logo no começo da vida dele, mesmo ele tendo essa perda auditiva, ele vai poder falar desde que ele tenha esse acompanhamento médico, né? Esse acompanhamento especializado. E eu queria até destacar também que hoje o próprio Sistema Único de Saúde ele está oferecendo um implante coclear para recém-nascidos que nascem com perda auditiva, tanto unilateral como bilateral, que isso vai influenciar diretamente
na comunicação funcional desse indivíduo. Então, antes, quando não era obrigatório o teste da orelhinha na maternidade, era tardio esse diagnóstico. Então, com 2 aninhos a 3 anos, a criança ainda não falava, não se comunicava, não interagia com o seu meio, não expressavam, porque a audição é a porta de entrada para o desenvolvimento da fala verbal. E a criança era diagnosticada tardiamente, até chegar ao processo da confirmação da perda auditiva. E quando criança, vai para o aparelhinho, mas a tecnologia, claro que está avançada, mas nada comparado com um implante coclear. E o Sistema Único de Saúde não oferecia, há 5 anos a menos, 4 anos atrás não oferecia, hoje já oferece. Então, a criança foi diagnosticada, ela falhou no teste da orelhinha. É refeito com 30 dias, porque ainda existem fatores que podem ocasionar a falha na maternidade. O restinho do próprio parto, a posição, está dormindo. Normalmente eu faço muito cedinho da manhã, né? Então a criança passou a noite do ladinho. A anatomia dessa orelhinha, ela ainda vai estar em desenvolvimento até os 3 aninhos. Então ela é um tubo reto. Então imagine, se amassou, pode acoplar. Então dá uma perda, não passa no teste. Então dá uma perda auditiva. Refaz com 30 dias. Após 30 dias, deu novamente a perda auditiva e nós vamos fazer um outro teste com um audiologista, que é um especialista da área da fonoaudiologia de áudio, onde ele vai fazer um exame chamado BERA, que é um exame fisiológico, não tem variáveis como anatomia, como uma colocação da oliva no ouvido. Ele é fisiológico, então é com o bebê dormindo, é com só captar respostas elétricas. Então, se nesse exame der realmente a perda fisiológica, já é encaminhado para o Sistema Único de Saúde para fazer o implante coclear, isso dependendo da perda, porque se for uma perda leve, moderada, o aparelho é suficiente, até chegando ao ponto dessa criança poder não precisar mais usar aparelho na sua vida adulta, pela questão da neuroplasticidade até os 5 anos. E é importante observar tudo isso que a Silmara falou, porque você que tem filho pequeno, de repente seu filho está com 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, não fala. Então é importante se você buscar essa especialidade para ver se tem algum impedimento, né? Tanto físico, talvez emocional, enfim. Se você busca um especialista, você vai poder tratar logo, né? Dar a oportunidade dessa criança crescer desde dessa fase, tendo o tratamento correto para o seu desenvolvimento. E também tem a linguagem oral, a linguagem escrita, a fluência, e tem também a neuropsicologia, que são as dificuldades com a comunicação. Então, às vezes, como você trabalha com um público que tem autismo, a dificuldade com comunicação, como é que é essa dinâmica dentro do seu trabalho? Então, a neuropsicologia é uma das áreas mais recentes da fonoaudiologia, que trabalha nos aspectos relacionados ao emocional com a sua fala, a sua comunicação funcional. Essa especialidade trabalha em parceria com a área da psicologia. Então, a voz da gente, a comunicação, ela não é só a expressão de códigos linguísticos, ela expressa também muitas das vezes emoções que as palavras não falam. Então, essa área, ela vê além do anatômico, que existe algo na nossa comunicação que vai muito mais além de articulação, questões anatômicas, um código, umas regras gramaticais a ser desenvolvidas. Então, uma patologia como a disfluência, que é a famosa gagueira. Existe a gagueira fisiológica, existe a gagueira patológica. E essa, sem dúvida, a gente tem que estar aqui, de mãozinha dada com a psicologia. E quando a gente fala de psicologia, aí eu vou fazer uma pergunta que é desafiadora, né? Existe o processo de mandala como terapia. E a mandala como terapia, ela também é uma forma de comunicação. Como é que você vê sendo aplicado isso no seu trabalho? Então, no cotidiano, hoje, a comunicação alternativa ela é um desafio. Ainda existe um grande preconceito para ser inserida
a minha experiência em consultório, quando o indivíduo não consegue verbalizar e é sugerido pelo profissional uma comunicação alternativa, existe um bloqueio da família. Meu Deus, meu filho meu filho ou meu parente não vai falar, mas temos que destacar que ele vai se comunicar. Nós vamos conseguir compreendê-lo, né? Então, seja através de um software, hoje existem softwares para comunicação. Existe a comunicação através de trocas de figurinhas, de card. E hoje, com o conhecimento sobre as mandalas, eu acredito que seria uma grande ferramenta para trazer em consultórios, especialmente para os indivíduos não verbais, que elas expressam muito mais além de informações, elas expressam sentimentos. E que na sua maioria, até para nós típicos, neurotípicos, há indivíduos com dificuldade de expressar. Eu sei falar o que for muito concreto, mas falar emoção é muito mais difícil. E o desenho é algo que acompanha, né, a humanidade, desde que acho que o ser humano ele tomou consciência, né, de si mesmo, ele começou a querer registrar a sua vida. Então, nós temos aí as pinturas rupestres, né, que já registravam a história daquela comunidade, e até hoje, nós também, às vezes, no telefone, estamos ali conversando e rabiscando, então é o nosso inconsciente. Isso é uma linguagem junguiana, né, que também colaborou muito com o desenvolvimento da psicologia e ajuda muito as pessoas em todos os sentidos, porque quando você desenha, você também se comunica, tanto é que grande parte, nós vemos aí, quais são os desenhos são importantes dentro da nossa comunicação, principalmente TV, né? Na TV mesmo, usa-se imagens. E as imagens são pensadas, qual o impacto que aquela imagem vai ter na pessoa. Imagina se você desenha uma mandala, como você falou, Silmara, de repente a gente não consegue colocar, falar, verbalizar sentimento, emoção, mas desenhando você pode expressar e colocar para fora aquela emoção, aquele sentimento, e pode ser utilizado com os autistas e também com qualquer outra pessoa, como uma forma de terapia para a harmonização interna e a capacidade dessa pessoa também voltar ao seu ponto de equilíbrio, não é? Concordo plenamente. E você também, dentro da gerontologia, que são as pessoas mais idosas, como é que é utilizado o seu trabalho? Então, a fonoaudiologia na gerontologia, também uma das últimas 4 especialidades incluída no Conselho Federal de Fonoaudiologia, lida com pessoas, na sua grande maioria, que passou por algum processo patológico, AVC, e precisa de um atendimento domiciliar. Trabalha muito em parceria também na área de disfagia, que é uma das dificuldades apresentadas por esse público. Então, a disfagia, só para contextualizar, a disfagia seria a questão da deglutição, é isso? Isso, correto. A dificuldade em deglutir, seja por uma questão anatômica, fisiológica da idade, ou seja por uma questão patológica, né? Então, o fonoaudiólogo trabalha nessa área para desenvolver questões da deglutição, da mastigação, até da própria fala, quando está ausente, além também de toda a questão sensorial, a quantidade de alimentos na boca, a quantidade de líquidos. Então, a fonoaudiologia geriátrica trabalha nessa área. Ele pode ser usado também com pessoas que têm Alzheimer? Sim, é um dos públicos trabalhado em casa, domicílio. Normalmente, quem trabalha nessa área, ela está dentro da casa do paciente. E isso, veja quanta informação, né? Às vezes, nós, simples leigos, né, não sabemos o que essa profissão oferece para toda a nossa sociedade. E eu sei também que vocês, essa profissão também, ela também trabalha a questão da saúde coletiva. Dentro da saúde coletiva, como é que funciona? Então, a saúde coletiva ela está voltada para a prevenção. Ela está na comunidade, ela está na UBS, elas estão na sala de espera. É um trabalho preventivo, de informação mesmo. Então, ela está
naquela comunidade mais vulnerável, a risco de doença, que tem pouco acesso pela questão de trabalho, pela questão da vulnerabilidade. Elas estão na UBS, então fazendo ali na sala de espera informações. Então, por exemplo, estamos no Outubro Rosa, campanhas de prevenção, campanhas de conscientização. Então, a saúde coletiva, eu a vejo na fonoaudiologia como aquela que é melhor prevenir do que tratar. Isso, e também nós temos a fonoaudiologia neurofuncional. Como é que você coloca essa questão dentro do seu trabalho? Então, na área neurofuncional, ela está voltada mais para aspectos degenerativos, da terceira idade, patológicos como os AVC, Alzheimer. Então, está mais voltado para funções perdidas. Que é extremamente importante, né? Eu gostaria que você falasse um pouco, nós vamos mostrar um vídeo, não é isso, né? Nós vamos mostrar um vídeo sobre a pasta. Me fale um pouco sobre isso. Que pasta é essa? Então, como eu já citei numa fala anterior, a pasta de comunicação alternativa, ela é uma das formas de comunicação funcional para indivíduos que não têm a comunicação verbal. E como é o procedimento dela? Ela é uma pasta mesmo, literalmente. Não... E é para atendimento para crianças, né? Para crianças e também não apenas para criança com autismo, né? É um método mundial, então não só é aqui no Brasil, não só é aqui em Alagoas que a gente usa essa pasta. Como a própria responsável pelo curso, pelo projeto, que é o PECS, ela fala, é para qualquer indivíduo, para qualquer necessidade, onde ele não consiga mais verbalizar. Então, não especificamente para crianças autistas. O grande público é criança autista que utiliza, mas pode ser para um idosinho que perdeu a fala, que teve um trauma e teve uma afasia, para alguém que, por algum outro motivo, perdeu a capacidade de verbalizar. Então, como é realizado a troca de informações com essa pasta? É uma pasta onde tem cards e que tem imagens reais ou pitografadas em forma de desenho, mas o mais utilizado, o que eu prefiro, é a foto real, né? Ela é individualizada para cada pessoa. Então, nessa pasta tem cards, imagens do que aquela pessoa usa no dia a dia. Então, tem a foto da casa, tem a foto dos parentes, tem foto de alimentos comestíveis, tem fotos de tangíveis, que são objetos. Tem algumas cards que são obrigatórios, como a foto do indivíduo, eu quero, cores, lugares, e o indivíduo ele se comunica com o outro através dessas imagens. Então, por exemplo, agora eu quero um copo de água. Se eu não conseguisse verbalizar, o que é que eu ia fazer? Eu ia pegar essa minha pasta, ia ver lá onde tinha uma foto de um copo de água, uma jarra de água. Se for em pictograma, alguém bebendo água, um bonequinho bebendo água, e eu ia pegar e entregar na sua mão. Isso é uma fase 1. Se eu já fosse usuário dessa pasta por mais tempo, eu já consigo fazer sentenças de frase, onde eu consigo colocar mais elementos. Então, eu poderia colocar, eu quero água. Então, uma figurinha do card, eu pegaria a água gelada, porque eu ainda vou dizer a qualidade dessa água, o estado dessa água. Tiraria da pasta esse card e te entregaria. E eu ia esperar por você o meu pedido. Então, basicamente, é isso a utilização da pasta. É muito bom, porque é uma forma, veja como os desenhos, né, que são as imagens coletivas, né, os símbolos do inconsciente coletivo, que está na cabeça de todo mundo, casa, a gente, desde pequena, desenha, né, aquele triângulozinho, a portinha, a janela, que representa a casa. E como isso também pode ser utilizado como terapia. Mas é importante também você utilizar essa terapia. Também pode ser utilizada na questão da voz, ela pode ser utilizada também para quem canta. Como é que porque aqui tem a questão da linguagem oral, escrita, né? Como é que para uma pessoa aprender a colocar a sua voz quando canta? Tem a ver com diafragma? Como é que é isso? Então, aí nós já vamos para a especialidade da voz, da área da voz, no qual seria um refinamento.
Então, a voz fala muito do seu eu. Então, imagine eu baixinha, carinha de menina, falando aqui grosso, como no popular. Não condiz com a minha pessoa, né? Então, os profissionais fonoaudiólogos que trabalham com a área de voz, eles vão extrair o que é melhor de você. Então, postura de voz. Então, qual é a finalidade? Então, quando está no ambiente de trabalho, como posturar essa voz, como articular essa voz melhor. Até os gestos não podem ser exagerados. Então, pessoas que articulam muito, elas deixam a desejar. A gente não presta atenção na voz, a gente só presta atenção na articulação. E meu trabalho de conclusão de curso foi exatamente isso. Peguei um grupo de telejornalistas, uma reportagem de anos atrás, quando não fazia terapia fonoaudiológica para aperfeiçoamento, passou por 10 sessões só para trabalhar a articulação, que é motricidade orofacial, a articulação, postura, onde colocar essa voz, a intensidade dessa voz, como deixar ela mais suave, como ela deixar mais clara. E foi solicitado que, após 10 sessões de terapia, ele fizesse essa mesma reportagem, voltasse para estúdio, fizesse essa mesma chamada. E eu peguei e retirei o áudio dessas 2 matérias, coloquei em um pendrive e saí no público, na rua. E abordei, informei que era uma pesquisa, e eu coloquei, um primeiro momento, uma matéria, claro que eu oscilava entre voz antes, voz depois. E eu abordava qualquer pessoa na rua e colocava ela para ouvir no fone, concha, e ela ouvia uma reportagem, eu só dizia assim, qual das 2 matérias te chamou mais atenção pela voz? E ele ouvia a primeira e ouvia a segunda. O índice de preferência pós-terapia foi mais de 95%. E você me pergunta, Silmara, e o percentual menor? Então, teve pessoas que gostaram sem o trabalho da fonoaudiologia. E a justificativa do trabalho foi que esse público que preferiu antes foi de um determinado jornalista que já tem uma voz muito característica do seu trabalho e que as pessoas não reconheceram ele com a voz modulada, que aquela voz gritando era a personalidade dele. Então, um trabalho maravilhoso. Espero que vocês tenham compreendido a importância desse trabalho na nossa sociedade, para a nossa saúde, né? Para a saúde da nossa voz, né? E principalmente daqueles que cantam e daqueles que encantam, né? Tanto aqueles que trabalham na televisão, como trabalham com música, os professores, principalmente, que precisam muito, né? Deveria ser obrigatório ter um fonoaudiólogo dentro das escolas para ajudá-los a ter essa postura e também para preservar acho que são as suas cordas vocais, né? O programa Trilha Social está chegando ao final, e eu vou deixar agora vocês com... Gostaria que você deixasse o número do seu telefone para as pessoas entrarem em contato. Certo. O meu telefone de contato é 98877-5527, né? E estou à disposição para tirar dúvidas para quem tem mais curiosidade sobre essa área, para os futuros universitários que estão interessados e querer saber mais da fonoaudiologia. Eu terei o maior prazer de falar, que os meus olhos sempre brilham para falar sobre ela. E sei também que você faz trabalhos voluntários nas escolas, fazendo palestras, então também está à disposição o número do telefone dela. E o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, vai se despedindo agora para voltar a semana que vem, sempre com boas notícias e fazendo bem. E eu espero você na próxima semana. Até lá.